Boa tarde para você que acompanha o nosso programa Vida Saúde, sempre aqui na tela da Rede Mais Record TV. Eu te faço companhia com assuntos relevantes que focam a sua qualidade de vida. Nosso tema hoje é o refluxo. Qual o tratamento, quais alimentos podem piorar o quadro e quando tem a necessidade de cirurgia. Para falar sobre o assunto, eu recebo o médico e cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Gabriel Ramires. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui. Então a gente já começa perguntando o que é o refluxo gastroesofágico? Pois não, Rafael. O refluxo gastroesofágico é um problema, um desconforto, uma doença em alguns casos ou uma condição em outros, e que existe um desconforto no epigástrio, na região do estômago, ou que sobe pelo tórax, geralmente após as alimentações, e com uma certa frequência, de forma que impacte, que atrapalhe a qualidade de vida da pessoa. Agora, como é que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico do refluxo gastroesofágico, ele é feito através de sintomas, o exame físico do paciente, a conversa com o paciente no consultório, é o primeiro passo. A partir desse momento, o médico já suspeita da presença do refluxo, e daí o próximo passo geralmente é uma endoscopia. Endoscopia digestiva, na grande maioria das vezes, corrobora ou não o diagnóstico de refluxo. Perfeito. Agora, depois desse diagnóstico, tem o refluxo, tem que ter um acompanhamento de um nutricionista? Sim, Rafael, com certeza. O alimento é o principal desencadeador dos sintomas. Como a doença está relacionada com o refluxo de ácido do estômago para o esôfago, as alterações alimentares e as modificações dos hábitos de vida, de dieta, têm um impacto muito importante na qualidade de vida e, consequentemente, na melhora do refluxo. Perfeito. Agora, doutor, quais alimentos aí podem piorar a doença? Tem uma série de alimentos, na verdade, a pessoa mais preparada para orientar isso seria o nutricionista. Mas, de uma forma geral, a gente já recomenda no consultório evitar alimentos condimentados, alimentos com muito sal, com gordura e cafeína, principalmente cafeína e álcool. O uso excessivo costuma piorar o refluxo. E os benéficos? A alimentação benéfica é o que faz bem de uma forma geral para todo mundo e para vários órgãos também, alimentar de forma fracionada, alimentar poucas vezes e de uma forma mais frequente, menos volume e de forma mais frequente durante o dia, alimentar com mais fibras, com mais verduras, tomar líquido um pouco afastado das refeições, não tomar o líquido muito próximo das refeições. Precisa de líquido? Sim, é importante tomar líquido, mas não tão próximo e nem muito na hora do almoço, por exemplo. Perfeito. Agora, quais são as dores que o refluxo pode causar, doutor? As dores típicas do refluxo, porque tem sintomas típicos e sintomas atípicos. Os sintomas típicos do refluxo são aquelas queimações que acontecem na região do estômago e pior após a alimentação. É diferente da dor da úlcera do estômago, da dispepsia. A dispepsia, quando a pessoa fica muito tempo sem alimentar, ela tem piora da dor. No refluxo, geralmente a pessoa alimenta e piora. E a queimação na região do estômago, ela sobe, podendo acometer também o tórax, e às vezes algumas pessoas sentem líquidos na garganta. Como que é feito o tratamento? O tratamento do refluxo, você já tocou no assunto que é importantíssimo, que é a nutrição, as mudanças alimentares, a forma de comer, o que comer, o fracionamento das alimentações é fundamental. Mas existem também medicamentos que diminuem a acidez do estômago e que favorecem o esvaziamento gástrico. São medicamentos que diminuem a acidez que causa o problema no esôfago, que caracteriza o refluxo, e uma outra medicação que ajuda a ordenhar, digamos, a esvaziar o estômago depois de uma certa refeição. Além desse tratamento, tem outras opções, Perfeito. Agora, quais são elas? Essas opções, por exemplo, quando a pessoa, mesmo tendo resposta ou persistindo os sintomas em detrimento desse tratamento, e principalmente nos casos que têm complicações, úlceras, estenoses, esôfago de Barrett, que é uma complicação do refluxo, a gente recomenda a cirurgia do antirrefluxo. Perfeito. Sobre cirurgia a gente vai falar daqui a pouquinho, porque nós vamos para um intervalo, a gente vai continuar a nossa entrevista. Já já você, telespectador, toma uma aguinha, que daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, recebendo aqui o médico Gabriel Ramires, que é cirurgião do aparelho digestivo, e a gente está tirando diversas dúvidas do nosso programa. Nós falamos no bloco anterior, agora a gente continua, né, entendendo um pouco mais em qual situação que é necessária uma intervenção cirúrgica aí no refluxo. Sim. Existem algumas situações clássicas que a gente que trabalha com cirurgia recomenda o tratamento cirúrgico para o refluxo gastroesofágico. Como eu disse há alguns minutos, é uma doença que tem recomendações nutricionais, a nutricionista é fundamental, os medicamentos melhoram, mas algumas pessoas têm refluxo de um volume tão significativo que, apesar das medicações que diminuem a acidez do estômago, o volume, a aspiração, a saída de líquidos do estômago para cima é tão grande que a gente recomenda a cirurgia anti-refluxo. Tem outra circunstância que é muito comum também, né, que a pessoa que não quer usar medicamentos durante muitos anos, porque as pessoas que têm refluxo, principalmente quando tem hérnia de hiato, que é uma condição associada, não pretendem e não gostariam de tomar similares do pantoprazol ou outros medicamentos, que ela quer ficar independente desses medicamentos, portanto, a cirurgia é uma boa opção. Perfeito. E como é que é feita a cirurgia? A cirurgia anti-refluxo, na grande maioria, para não falar a totalidade dos casos, a gente faz por videolaparoscopia. A videolaparoscopia, para quem não conhece, é aquela famosa cirurgia de vesícula. São orifícios que a gente faz no abdômen, 3 ou 4 orifícios, a pessoa sob anestesia, a gente passa pinças por videolaparoscopia em pequenas incisões de 1 centímetro ou um pouco mais, e através da cirurgia a gente faz um fechamento do defeito por onde existe uma hérnia de hiato, na maioria dos casos, e faz uma válvula anti-refluxo, justamente para diminuir ou evitar o refluxo. Perfeito. Já já a gente continua a nossa entrevista. Antes, nós vamos para um recadinho. O Grupo Ressonar está em expansão, investindo em qualidade e tecnologia. A Ressonar Maracanã está de portas abertas para cuidar da sua saúde e da sua família. A referência médica que você já conhece, agora mais perto de você. Isso aqui é resultado de um trabalho de quase 20 anos, que começou lá atrás, frutificou, cresceu e hoje a gente traz a Ressonar mais próximo ao paciente. Nós estamos aqui hoje com muita alegria, com muita satisfação, inaugurando a nossa unidade no bairro Maracanã, com o objetivo de trazer para este bairro a mesma qualidade, atenção com os pacientes que nós temos nas nossas outras unidades. O nosso compromisso é cuidar de você, cuidar além da imagem. Uma clínica bonita e confortável, com uma equipe atenciosa e carinhosa, pronta para te receber. É o Grupo Ressonar, mais perto para cuidar de você com muito carinho. Grupo Ressonar, cuidar além da imagem. Continuando nossa entrevista aqui com o Dr. Gabriel, então, doutor, sobre a cirurgia, ela é invasiva? Sim, Rafael, a respeito de cirurgias e procedimentos médicos de uma forma geral, a partir do momento que a gente usa instrumentos ou qualquer tipo de procedimento que, desde mucosas até atravessar a pele, a gente considera invasivo. Mas tem um outro conceito que é interessante, que é minimamente invasivo, diferente de antigamente, que as cirurgias eram feitas por cortes grandes de 15, 20 centímetros, agora a gente faz de uma forma minimamente invasiva. Esse é o conceito da cirurgia videolaparoscópica. São cortes de 1 a 2 centímetros, 3 ou 4 cortes para fazer os acessos laparoscópicos. Perfeito, doutor. Agora, quais as recomendações após a cirurgia? Após essa cirurgia do refluxo e outras cirurgias nessa região do esôfago e do estômago, a gente tem uma recomendação geral de manter uma dieta de consistência mais pastosa nos primeiros dias, né? A pessoa pode até continuar tomando os medicamentos para diminuir a acidez do estômago, mas com o tempo ela vai gradativamente, e esse tempo é pequeno, são poucos dias, 2 ou 3 semanas, para voltar à alimentação normal e, consequentemente, não precisar mais dos medicamentos. Perfeito. Agora, doutor, um alerta. Se não tratado aí o refluxo, o que pode acontecer? Sim, Rafael, esse alerta é importante, porque nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, o refluxo é uma das principais causas, se não tratado, se perpetuado durante muitos anos, de câncer de esôfago. Por que câncer de esôfago?
O refluxo a longo prazo, devido a repetidas inflamações, acidez do estômago voltando para o esôfago, pode sofrer, consequentemente, transformação da mucosa do esôfago através de uma alteração chamada esôfago de Barrett, que é, inclusive, uma recomendação para o refluxo, de cirurgia anti-refluxo, e isso, a longo prazo, anos depois, pode causar câncer. Perfeito, importante orientação. Agora, qual que é o momento certo para procurar ajuda médica? Eu acho que o médico tem que ser procurado, não necessariamente um cirurgião, mas um gastroenterologista e, consequentemente, um nutricionista, para qualquer tipo de sintoma, tipo queimação, como eu disse no início, queimação na região do estômago, queimação que sobe pelo peito, pelo tórax, e principalmente se a pessoa piora após deitar e após alguma refeição. Esses sintomas já justificam a procura de um médico. Dessa consulta, dessa primeira avaliação, vão aparecer outras avaliações, uma endoscopia, por exemplo, e, consequentemente, ou não, pode pedir a avaliação de um cirurgião. Perfeito. Agora, doutor, mito ou verdade? Água com limão cura refluxo? Água com limão não cura refluxo, né? Na verdade, qualquer tipo de líquido, e o limão é visto como vilão em gastrites e processos relacionados ao ácido, de uma forma geral, mas uma alimentação com frutas, que limão é uma fruta, é, pelo contrário, com bastante líquido, um protetor do trato gastrointestinal. Então é mito, né? Não é verdade. Perfeito. Agora, doutor, o que muda na vida do paciente depois que ele realiza aí o tratamento ou também a cirurgia? Sim, o tratamento melhora a qualidade de vida do paciente, né? Só para a gente entender como a gente trabalha, existem critérios, né, critérios internacionais que definem o refluxo como a presença desses desconfortos 2 vezes por semana, após 1 mês ou mais, que interfere na qualidade de vida. Então, a piora da qualidade de vida é um critério de diagnóstico para o refluxo. Então, a qualidade da vida da pessoa melhora, ela depende menos de medicações e, consequentemente, ela volta às atividades sociais, ela consegue almoçar e trabalhar depois e não ficar dependendo de medicamentos. Para finalizar, doutor, quais as orientações aí para o telespectador que tem, por acaso, esses sintomas e ainda não procurou ajuda médica? Se tem sintomas desse tipo, eu recomendo procurar um médico, né? A gente está disponível onde eu atendo e tem outros médicos pela cidade. E essa primeira avaliação médica provavelmente vai gerar uma demanda de endoscopia e o próprio médico já vai te orientar as questões nutricionais e te passar os medicamentos se necessário. Vamos cuidar, que é muito importante para que não se agrave a situação, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Vida Saúde e até a próxima. Obrigado, Rafael. Foi um prazer. Nosso programa Vida Saúde fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Estamos sempre na tela da Rede Mais Record TV e também nas redes sociais, viu? Até a próxima. Te aguardo.